Eu vim do nada, me fiz gente. Sou filha da luz, sou filha do sol, sou filha sem pai, sem mãe, sem irmãos. Vim das entranhas estéreis da terra, socadas por pés e mãos embrutecidas. Sou filha sem referência, deslocada, triste e sem importância. Talvez uma pessoa imprópria em meu tempo, em minha época. Sou a paz, a guerra, encanto e desencanto, tristeza e alegria. Sou a necessidade contida de viver, o caminho de pedras e espinhos, o mais confuso dos quebra-cabeças. Sou energia fluindo por todos os poros, a poesia integrada na alma, talvez a poesia que o poeta não estruturou. Sou o questionamento, busca de mim e de tantas coisas que perdi. Sou fuga e o retorno, sou o caminho sem fim. Meu nome é Rita de Cássia Pereira Tavares, mais conhecida como Rita Paz. Sou educadora, mantenedora do Polo da Estácio, Faculdade à Distância, Cachoeira de Macacu. Tenho 2 filhos, Miguel e Daniel. É com imenso prazer que deixo registrado um trabalho de 34 anos. Enquanto educadora, na minha forma de pensar em educação, diante de meu jeito de ser irrequieta, nunca me satisfiz com propostas prontas. Sempre buscava alguma coisa a mais a oferecer aos meus alunos. Nos anos 70 e 80, seguíamos uma linha conteudista. Mas muitos de nós, felizmente, buscávamos sonhar mais alto, dar um pouco mais para os nossos alunos, apesar dos poucos recursos que vinham para nós. Oferecendo o conhecimento idiomático, o conhecimento de mundo e trabalhando o senso crítico da criança. Apresentar o novo, falar de poesia e realmente criar poesia, levei para a sala de aula em uma escola onde as crianças não tinham sonhos. A esperança nasce, o projeto se torna constante na vida dos alunos. E maior compromisso meu em levar adiante em todas as séries, em cada escola por onde passei, a minha amiga poesia. Com a inquietação daqueles que sonham, é estado permanente. Resolvi estender a comunidade e criei o Encontro de Poetas em 1988. Acontece o primeiro encontro e a intenção do projeto é dar ênfase à língua portuguesa, estimular a criação, valorizar a poesia e a cultura local. Esse primeiro encontro foi lá no CIEP, onde a gente recebia crianças, vamos dizer assim, de uma realidade bem dura, sem sonhos, sem cor, sem movimento. E a educação, para mim, ela é movimento, ela é cor, ela é vida. Propostas prontas, o professor precisa flexibilizar, ele precisa trazer novo, não só a poesia, mas a arte de uma maneira em geral. E o projeto ele vai ganhando corpo através de quê? Eu mapeei o município, aos poucos vou encontrando poetas guardando poesias em caixas de sapato, em gavetas, isso tudo acompanhado de café, bolo e longas conversas. E carinhosamente os denominava de poetas de gaveta. É um movimento que surgiu de forma alternativa. A Rita trouxe a origem histórica, né, lá na educação, a migração para outros locais quando chegou aqui, e ele foi ganhando uma forma. Então não é qualquer encontro de poesia, né? Ele foi incorporando elementos fantásticos. Então, por ser um movimento alternativo e tão criativo, me acertou em cheio, porque a minha formação é isso. Eu venho do final do movimento chamado hippie, né? Flower Power, toda aquela onda de contracultura. A gente acreditava que ia mudar o mundo, mudar os conceitos, e de certa forma o mundo não é o mesmo, né?
Então isso é muito forte em mim, né? Eu nunca me curei, eu sempre achei que é possível avançar um pouco a sociedade, é possível dar passos, mesmo que em ambientes hostis e áridos, já naveguei em muitos deles. E esse movimento da Rita, não só da Rita, de todos nós, né? Ele traz esse germe nele, vai de encontro ao estabelecido e extremamente criativo. Em um clima intimista, músicos, cantores, atores, artistas plásticos, com bonitas aberturas e um livro onde ficam registradas as poesias e os poetas que passam pelo encontro. Ele é extremamente multicultural e democrático, né? Eu já vi gente aqui bolsonarista dialogando na mesma mesa com comunista e isso não fazia diferença. O importante é a troca e isso acontece aqui num nível muito bacana. O local que eu escolhi para fixar raízes para apresentar anualmente o encontro, Ponto de Encontro Leopoldina, cuja proprietária, ela é minha madrinha, Maria do Carmo Coelho Barbosa, que sempre nos acolheu muito bem, com muito respeito e carinho. E através de todo esse caminhar, fiz muitos amigos. Rio de Janeiro, Niterói, Campos, Friburgo e até do Sul. E participantes, claro, do meu município, que me deram norte e por muitos anos participaram do evento. Valdir Pires Ferreira, Belmiro Ferreira, Sônia Benedito, Lourdes Matos, Sérgio Barcelo, Júlia de Leon, J.B. Carpes Carione e tantos outros. Poetas do município, César de Almeida, Nicomedes Arruda, Pascoal Guida, Geraldo Coutinho e muitos outros também. E tem mais. Qualquer projeto, qualquer sonho que a gente tenha, um sonho a gente não sonha só. Porque com certeza ele vai ficar no papel. Quando eu sonhei esse sonho, ao longo do meu caminho, eu encontrei pessoas que estiveram muito próximas e continuam próximas de mim até hoje. Sonharam junto comigo. Quando se fala em educação, para se ser qualquer coisa que a gente queira ser, lá na ponta teve um professor. Lá na ponta teve aquele que vestiu a camisa, que estendeu a mão para a gente, que mostrou para a gente assim, você pode fazer, você pode ser. Então eu deixo aqui registrado professores que vamos dizer assim, foram divisores de águas na minha vida. Laísa Costa, Sônia Silva, Tânia Bittencourt, Giana Coelho Duarte e tantos outros que estão guardados em meu coração. Então quando eu vejo um evento desse extremamente importante para a formação da cidadania, me dá grande orgulho de participar. No meu tempo de trabalho, a gente não tinha material para trabalhar, biblioteca, que desse suporte para você. Você tinha que ser criativo. Não só eu, mas como muitas de nós nesse período. Como muitas de outros professores continuam a fazer também. Não é um caso específico da Rita Paz. Só que eu abracei a poesia, porque eu sempre dizia para as crianças, a gente tem que saber falar o nosso próprio idioma e escrever de forma correta. A língua portuguesa ela é muito bonita. E a gente também tem que sonhar em querer ser, em querer fazer. Eu sempre dizia nas minhas aulas inaugurais que tudo era possível quando o aluno se predispusesse a estudar, não tivesse medo de sonhar, que ele podia ser o que ele quisesse ser, independente da condição social que ele vivesse. Então, nessas minhas andanças para encontrar poetas de gaveta, eu fiz amigos, encontrei muita gente, você não tinha assim, nem ideia que escrevesse, muitas poesias. O nosso município é um celeiro de talentos. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm esse apreço, esse cuidado, esse carinho. As pessoas estão muito voltadas, não sei, cada um voltado para uma vertente. E no caso, a minha vertente é a literatura, é a poesia. Ela sempre foi a minha maior amiga. Então eu encontrei poetas de 80, 90, 70,
Você vê quanto é bom você ser recebido numa casa, sentar numa mesa, vir um bolo quentinho, um café quentinho, uma caneca simples e uma conversa de tanta sabedoria, de tanto carinho. Eu saía de lá satisfeita. Esse projeto, na verdade, ele me trouxe e ainda me traz, porque eu não encerrei, muita satisfação pessoal por ter feito ao longo desses 34 anos, não só nas escolas por onde passei, mas com as casas que eu visitei, os amigos que eu fiz. Muitos não estão mais aqui, mas a nível poético, o registro está nos meus livros, nos livros que anualmente eu faço os eventos e as poesias ficam registradas ali. Então eu dei carinho para muita gente, recebi carinho também. Isso para mim é o mais importante. As pessoas buscam psicólogos, psiquiatras, eu busco escrever. A poesia para mim é minha melhor companheira, minha melhor amiga. Ela está sempre junto comigo, onde eu cozinho, onde eu durmo, eu tenho poesia solta por tudo que é canto da casa, caneta, me vem uma ideia, eu estou lá sempre escrevendo alguma coisa, mesmo que não possa publicar. Quando eu estou angustiada ou quando eu estou muito triste. Teve um período que o poeta ele esvazia, né? Ele acha que não vai escrever mais nada, mas como o poeta, vamos dizer assim, ele faz o registro da realidade, né? Ele registra, ele não deixa passar nada. De alguma forma, as coisas vêm e você precisa colocar no papel. Às vezes é muito melhor você colocar no papel do que conversar com uma outra pessoa. Ali você esvazia a sua mente. Ou se você esvaziar de tudo, não tiver para escrever, tem um período que você retoma e continua o processo. Acho que acontece com todo mundo que gosta de escrever, esse esvaziamento, esse ato que fica, depois você retoma. Ou então, quando você está muito assoberbado e precisa colocar tudo no papel. E por essas casas que eu passei, eu senti assim, solidão, pessoas de idade, né? Ninguém dá muita importância, ninguém senta para conversar, ninguém olha, aprecia o bolo que foi feito, um café quentinho. Olha, eu tive a oportunidade muito bacana de ver senhoras aqui de 80 anos que pareciam meninas, com total energia vital, falando as poesias, declamando. E você falou exatamente, é uma chave, né? Onde aquela energia da arte traz a energia vital de volta para essas pessoas. E como eu acho que a vida não é exatamente o que a gente vê, né? Eu não acredito muito que o material seja a dimensão mais profunda da vida, quando a gente vai nessas energias, né? Nessas inserções e traz isso para aquele momento daquela pessoa, ela está extremamente vitalizada. Isso aconteceu nesse palco aqui várias vezes. De pessoas que talvez tenham recitado pela primeira vez, que talvez tenham, e com certeza foi a única oportunidade dela tirar da gaveta a sua poesia. A Rita brinca muito sobre isso, né? É poeta de gaveta. E aqui as gavetas são abertas e despejadas, e a gente sente o maior prazer de receber essa overdose, né, de poesia. É tão bom receber carinho, um abraço, um aperto de mão, alguém para ouvir você, né? Velhas histórias, chamado causos que eles me contavam também. Tão bom isso. Eu não abro mão dessas coisas. Rita poeta, no silêncio da minha inteligência, desta pobre inteligência minha, procurei na luz e na ciência tudo que a alma e o saber continha. Dos montes frios a toda a inclemência que no deserto o calor detinha, fui retirando com eficaz prudência o aroma leve que das flores vinha. Na construção que fiz em minha vida, simples poeta que
que encontrou guarida e nunca quis viver como eremita, você também só respirou cultura. Será lembrada como a criatura Rita Poeta, ou simplesmente Rita. Estamos querendo falar de arte, de poesia, sem a intenção, nenhuma intenção outra, a não ser resgatar a quem trabalha pela cultura, pelas letras e pelas artes em nosso município. Se cada município fizer um pouco pela cultura, nós vamos ter um país cultural, um país que reconhece nos seus artistas, nos seus produtores de cultura também, que são muito importantes. Valor que nem todos reconhecem, infelizmente. A primeira academia nasce em 1995. Nomes que se reuniram em prol do projeto: César de Almeida, Rita Paz, Miguel Arudo Guida, Alberto Teixeira, Nicomedes Arruda, Pascoal Guida, Walter Neves, Jair Ramos e outros. Nessa época, a gestão era do Mário Jorge Assaf, o secretário de Educação, Sérgio Luiz da Costa. Eles deram o pontapé inicial para fazer o evento de posse. Após o evento de posse, tivemos poucas reuniões à academia. E por não ter assim, local e uma ajuda necessária para realmente tocar adiante, ela morre no seu nascedouro. Quer dizer, a coisa se perde ali, o processo se perde ali. E aí foi preciso aparecer a Rita, não é verdade? Em 2015, eu busquei a bênção de César de Almeida e do Dr. Miguel Arudo Guida, dizendo para eles que eu ia reativar a academia. Até o César falou para mim: "Ah, você tá ficando maluca, você vai conseguir?" Eu mostrei para ele que realmente eu ia conseguir. Buscando dentro do encontro de poetas, eu tinha os poetas à mão. Apesar deles não terem livros lançados, como o meu encontro, eu lanço um livro anualmente com poesias e poetas, e isso é uma publicação. Então, eles garantiram o direito de subir para a Academia de Letras, né? Segue o processo em 2016, a gente faz a posse e funda realmente a Academia Cachoeirense de Letras. E a partir daí, a gente começa a trabalhar saraus, posses com eventos bonitos. E eu coloco, de fato, a academia no processo cultural do município. A academia estava fundada com 19 membros empossados, com estatuto, regimento, toda organizada. Tudo para dar continuidade, para que a gente não pudesse parar no meio do caminho. Um sonho meu, mas um sonho de muitos, eu acredito. Tanto o encontro de poetas quanto a Academia de Letras não tem vínculo com nenhum órgão de governo. É um processo assim, criado por mim, o pontapé inicial tanto do encontro de poetas e da academia, sem vínculo, contando com amigos, músicos, poetas, escritores, atores. Esse pessoal realmente traz à vida o processo literário. Eu não sou membro da Academia Cachoeirense de Letras, embora tenha sido convidado por Rita na retomada da academia, mas aí eu falei para ela que eu não suportaria ser imortal. Eu acho que eu preciso morrer um dia, porque então não dava para mim para eu ser imortal. E eu acho que academias, de um modo geral, elas precisam ser vivas, né, para oxigenar a cultura, a arte. E eu vejo muitas academias que se fecham numa espécie de sarcófago cultural, né? Concordo. O mofo das academias não respiram o ar das ruas, não conhecem as verdades nuas de um país tupiniquim.
verborrageiam aos quatro ventos sem conhecimentos das causas reais de mazelas que ajudaram a construir. Embalsamados em túnicas com ideias únicas e teorias manequins que não se movem em direção à cura de um regime sócio-loucura que ninguém suporta mais. Os fardões são alinhados, mas refletem um espectro de um comportamento decrépito de chazinho com bolacha, e ainda se acham a nata intelectual, mas não conseguem ver o mal quando se colocam sob nós, donos de um destino cultural onde pobre é tudo igual e o carimbo é para quem tem. Donos de um destino cultural onde pobre é tudo igual e o carimbo é para quem tem. O amigo, o amor e a amizade. A amizade é quase amor? Não, não mesmo. Amizade é amor. Não platônico, idealizado e distante. É amor sem interesse, porém real. Amor solitário, gentil e generoso. Amor doação, crítico e acolhedor. Com lágrimas e sorrisos, que renova e dá esperança, que revela humanidade, que afasta a solidão, que dá sentido de utilidade e completude. Ter um amigo é ter certeza de que não está só. Por quê? Porque o amigo não percebe a distância, não envelhece com o tempo, apenas se solidifica. Sem dúvida, amizade é amor. Quero voltar bem mais atrás, porque assim, eu não vejo a Rita como a presidente fundadora da Academia Cachoeirense de Letras, também não vejo Rita como a organizadora do Encontro de Poetas. Eu vejo Rita muito antes disso, quando eu tinha lá meus 12 anos e entrei na sala de aula e dei de cara com uma professora baixinha, de cabelo curtinho, que não mudou muito de lá para cá. Bonitinha. E que provocava a gente o tempo inteiro a saber quem era Menotti Del Pitta, provocava a gente a entender as letras que Chico Buarque escrevia em pleno período de ditadura militar, provocava a gente a transbordar no papel aquilo que a gente sentia a partir dos seus ensinamentos, das suas orientações. E foi ali que eu, garoto, eu vi nascer dentro de mim um desejo, um gosto, um apreço pelas artes de um modo geral. Rita me pegou com 12 anos de idade, me pintou de marrom para que eu me tornasse mulato e me colocou para interpretar Juca Mulato, de Menotti Del Pitta. Imagina o Juca Mulato de olhos verdes. Pois é, e aí, pintado de marrom, participando dos eventos do então Projeto Manuel Bandeira, que era desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura, se não me falha a memória, a gente participou competindo contra escolas daqui, depois da regional, depois da estadual, e aí os prêmios começaram a aparecer, e aí aquele garoto que não tinha a menor perspectiva, porque era filho de um funcionário público da prefeitura, assalariado, filho de uma servente de escola, que num Brasil onde as pessoas tendem a reproduzir aquilo que seus pais são, eu ganhei uma perspectiva maior de querer ser um pouco mais do que isso, de ousar ser um pouco mais do que os meus pais, que não tinham nem o ensino fundamental completo, conseguiram ser. Então é essa Rita que eu vejo, é a Rita que foi lá na minha base, na minha formação original, e deu sustentação para que eu pudesse hoje estar aqui falando sobre arte, sobre cultura, sobre a importância do trabalho das pessoas que são ativistas da arte e da cultura. Foges de mim assim tão discretamente que nem mulher te passa pela mente. Dar-me este aviso, não te quero mais. E contemplas pura e simplesmente, como que consola alguém doente, que no exterior exala o último ai. Te esqueces bem
que te ensinei o amor. Te fui sincero como professor, embora tenhas sido aluna falha. Dei-te provas sempre nota 10, mas como todo bom sofre revés, para ti sou hoje um professor canalha. Mas teu desprezo, a tua indiferença, serão esmagados pela crença que tenho na justiça que nos guia. Com a cabeça sempre forte e erguida, aguardo a Deus da despedida, com vigor, com paz, com galhardia. Nicomedes Arruda. A palavra é uma coisa, aparentemente uma estrutura de comunicação, de passa de linguagem, né? Mas eu acho que a palavra talvez seja a forma mais poderosa da sociedade, né? Que uma palavra certa no momento certo, com a energia certa, é capaz de mover o mundo, de revolucionar um país, de trazer uma transformação absolutamente imensa. Por isso é tão importante um movimento como esse, que tem a palavra como centro, né? A palavra usada de forma artística, poderosa. Então a palavra, começaste muito bem, obrigado por isso, Paulo. A palavra tem um poder incomensurável e que a gente não pensa muito sobre isso, né? É uma inserção de energia poderosa que, se bem usada, pode fazer a revolução que a gente sempre deseja. É porque essa coisa é independente de gerações, né? A gente tem os pensadores há séculos, né? Trazendo luz para as questões da sociedade, para o avanço da humanidade. Então, usar dessa forma de expressão, né? Linkando a música, a poesia, né? A palavra, o texto, a literatura, é uma coisa que vai permear as nossas gerações, né? E tenho muito orgulho de ter participado de algumas gerações. Algumas foram meus mestres, né? Os filósofos que me orientaram, os pensadores de Cachoeiras, e ter visto essa onda passar por mim e trazer depois de mim pessoas como Edson, né? Como um novo movimento cultural da cidade, que eu tenho muito orgulho de ainda estar próximo deles, apesar de não tão no cerne do movimento, mas ainda estar por aí, né? Sentindo essa emoção. Então é isso, é o fluxo de energia que vai fluindo geração a geração, e tenho muita alegria de estar nesse meio. Até a gente estava conversando aqui agora, foi bacana, eu ia contar uma história e ia falando assim, na minha época, mas eu corrigi imediatamente, não, naquela época, né? Minha época não existe esse negócio, as pessoas acham que aquilo passou, mas não passou, foi uma época que você viveu e outras sucedem aquele momento. Aqui, quando eu cheguei em Cachoeiras de Macacu, trazido pelo meu pai, nós vínhamos aos domingos, nas folgas dele. Era conhecido na cidade como Soldado Miúdo. E eu estou rememorando isso porque eu venho ao longo desse curso agradecendo as pessoas. E eu tenho muito para agradecer, agradecer e prezar a memória dele e do acolhimento que eu recebi aqui em Cachoeiras de Macacu. A minha mãe do coração, eu ganhei uma família aqui, a Maria Luísa Moretti. Foram pessoas que fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. Não tão assim expressiva, mas uma pessoa firme, determinada e que busca dividir com outras pessoas tudo de bom que eu aprendi. Hoje é um dia muito especial. Eu trouxe para dentro do curta uma realização. O evento da academia, que tipo assim, eu fui encontrando as pessoas e as pessoas acreditando no processo. E hoje nós temos um grupo firme, aguerrido, de pessoas competentes, apesar de eu não estar mais na presidência, continuo na academia, mas a academia está em muito boas mãos. Foi um sonho meu, um projeto meu, e que deu certo. E daqui para frente é só o pessoal arregaçar as mangas e tocar, porque eu tenho certeza que vai ter vida longa na cidade. Isso não vai acontecer que nem acontece com outros projetos.
quero falar especialmente do Encontro de Poetas, né? Que foi assim um marco na história da poesia em Cachoeira de Macacu, que fez com que a gente realmente assim mostrasse a nossa cara, né, na sociedade. Antes todos nós escrevíamos, mas cada um com o seu caderninho, cada um na sua. Quando veio o evento, né, do Encontro de Poetas, a gente teve a coragem de pegar essa poesia tão necessária, né, na vida de todo mundo e mostrar para os outros, mostrar para o nosso sentimento, a maneira como a gente encara a vida e fazer disso uma festa. E o resultado está aí, né? Sucesso desse tempo todo. Rita merece todo aplauso. E agora nós estamos na academia e pretendemos levar adiante todo esse objetivo, né? Que a poesia, que a escrita, que as artes de forma geral, elas continuem. E eu acredito que continue, porque em muitos encontros de poeta nós tivemos participação de jovens, adolescentes e crianças, né? Mostrando lá o que escreveram, o que declamaram de alguém e o que rabiscaram, né? Porque a arte está em toda parte, a poesia está em toda parte. Quando eu era bem adolescente ainda, mais ou menos com 12, 13 anos de idade, Rita me convidou para colocar uma poesia minha que eu tinha feito num colégio que eu estudei lá em Niterói, que era o Centro Educacional de Niterói. E Rita já conhecia minha mãe, já tinha sido aluna da minha mãe, frequentava a nossa casa e tal, e ela pegou aquela poesiazinha minha primeira poesia que eu fiz na vida, e falou, vamos lá e tal, e eu fui. Foi lá no Riviera 2, né? Esse primeiro encontro que eu fui. Eu não sei se, acho que anteriormente houveram outros no CIEP, mas o primeiro que eu me lembro que eu fui foi no Riviera 2. Depois disso, a gente passou para Carminha e a gente foi fazendo ainda livros datilografados no início, com mimeógrafo. Rita vendia por um preço irrisório, alguns ela doava só para reverter o gasto que tinha tido. E foi muito legal. A partir dali a gente começou a perceber que estava tendo incentivo de gostar de poesia, de ler poesia, e isso é fundamental. Acho que hoje a gente precisa manter essa coisa viva para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que muitos andam perdidos aí, sem saber, né, um rumo para a sua vida. A literatura, nesse ponto, eu sempre digo que a literatura salva. Ela nos remete a um mundo de fantasia, de literatura infantil, que é tão importante ser incentivado para as crianças, mas também ela nos remete a questionamento, a ampliar nosso vocabulário, a tantas coisas positivas. Então acho que o Encontro de Poetas foi essencial, essencial ainda para a nossa cidade, para a nossa sociedade, e acabou culminando que esse grupo que estava lá no Encontro de Poetas acabou reativando a academia, que foi de 1995, que foi a que tinha Seu Pascoal e outros nomes, né, Belmiro Ferreira e tantos nomes de nossa cidade, pessoas que levaram antes de nós a cultura para outros municípios, outros estados. E é esse o papel do acadêmico, né? Fazer com que seu patrono não seja esquecido. Minha patrona é a Dona Catarina Cardoso de Aguiar, e cada um aqui representa um patrono, e depois de nós alguém vai representar a nós. Então isso é importante, não deixar que a cultura morra, mesmo com todas as dificuldades. Eu também sou muito grata à Rita por eu estar nessa academia. E assim, o que eu acho bacana da Rita é que o Encontro de Poetas, assim, desde o momento que eu conheço esse Encontro de Poetas com a Rita, ela sempre levou para a academia as pessoas simples também da nossa cidade, né? Eu me lembro de pessoas assim que em outros momentos não estariam ali, mas por insistência da Rita faziam parte desse processo, né? Que era, eu não esqueço nunca de Dona Nilza, né? Que era assim uma pessoa moradora do bairro onde eu moro, da comunidade Cidade Alta, de onde eu vim. E eu me lembro muito de Dona Nilza declamando poesia com a Rita, e ela sempre falava muito bem da Rita. Eu já conhecia a Rita como professora, e ela, por insistência dela, eu também fui parar nessa academia, porque eu também sempre gostei de escrever, mas lá no meu caderno, meus poemas, um aqui, outro lá, tudo perdido. E por insistência dela, eu comecei a organizar essa minha vida de poeta, né? A organizar os meus escritos.
Então eu acho que para Cachoeira de Macacu, a Rita é assim, uma grande incentivadora desse processo. Esse encontro de poetas foi assim, a Rita, dentro do consultório dentário, ela sempre falando, né, querendo reativar. Sabia que eu participava antigamente na época escolar de concurso de redação, não sei o que, eu sempre gostei muito de ler e escrever. Só que a gente era muito retraído, muito tímido, a gente não gostava de mostrar. E por insistência da Rita, ela conseguiu me tirar daquele mundo recluso que eu me encontrava. E uma das importâncias fundamentais dessa academia é que a gente passou a conhecer outras pessoas também que escreviam e gostavam também das mesmas coisas que nós gostávamos, e formou um grupo muito bacana que a gente pôde ficar mais incentivado a incentivar mais pessoas ainda a escreverem, né? E a mostrarem o seu trabalho para todo mundo. Então, assim, Rita, nesse ponto, no meu caso especial, assim, foi fundamental para me trazer para esse campo da literatura, da poesia, que mesmo dentro da minha família, ninguém sabia que eu tinha, né, esse gosto por essa arte. Então, assim, agradeço muito, e hoje a gente temos que o dever e o compromisso de levar adiante para não deixar morrer, porque, como a Mona mesmo já disse, a academia por um bom tempo ficou esquecida e isso não foi bom, né? Para a gente poder reativar, tivemos um pouco de trabalho, então agora que está caminhando, vamos continuar firme e forte nessa luta. É uma batalhadora, uma mulher que batalha também muito sozinha, também que não tem a cidade não tem noção da importância disso, né, desse projeto. Então eu acho que os apoios não chegam, como deveria chegar, assim como, né, também nas lutas, né, pelo movimento que eu participo. Então eu acho que a gente tem assim, muito que levantar a bandeira da Rita, levantar muito a bandeira dessa academia e nunca esquecer de que ela é uma batalhadora disso. Né? Eu me lembro ali do Beco dos Trovadores, gente, que saudade eu tenho daquilo ali, porque eu sei que ali era o berço dos poetas. Né? Hoje eu vejo aquele espaço tão abandonado, aquele cantinho tão sujo, aquela rua, né, toda, né, alargada, e me dá saudade desse tempo que eu conheci ali no Nicomedes Arruda, o Pascoal Guida, com a própria Rita declamando poesia naquele espaço. Então eu acho que Rita é assim, uma mulher de suma importância para Cachoeira de Macacu, nesse processo, né, da academia, nessa reativação dessa academia. Eu acho que pensar a CL sem pensar a Rita, a CL não existe, né? Porque a Rita é a essência dessa academia. Eu acho que a gente tem muito que bater palma para essa mulher que batalha, né? Que nesse momento dessa parada, né, desses outros senhores que hoje já não estão mais aqui nesse plano, ela conseguiu manter isso de pé, conseguiu, né, juntar todo mundo, todos nós nesse processo grande, né, e reativar essa academia. Lembrou de Nicomedes Arruda, por exemplo, é um nome que não pode faltar nesse documentário de jeito nenhum. Pascoal Guida, né, são pessoas que influenciaram muito a gente. Muito, né? Muito, né? Nossas gerações foram influenciadas diretamente por essas pessoas. É uma das funções, eu acho, que da academia e do encontro de poetas também, é trazer de volta esses nomes que ficam meio que perdidos no limbo, né? Porque precisa que as crianças, né, esses jovens conheçam essas pessoas. Né? Quem foram essas pessoas para Macacu, né? Da importância dessas pessoas para a cidade. Eu coloco o Encontro de Poetas como um dos principais eventos culturais do município. Junto com a Festa da Reflexão, junto com o Rock Noel, com o Feijacã, que nem tem mais, mas era um grande festival em Japuíba também. Grandes eventos, grandes transformadores e formadores de agentes culturais. A Rita foi responsável por conduzir isso. Eu tive a sorte de, ainda muito novo, por ter sido criado pelo meu tio Jair Ramos, que era artista plástico e também trovador, né? E fazia parte da academia, da primeira geração da Academia de Letras. Não perdia o encontro. Não perdia de forma nenhuma. Por ter sido criado por ele, ele já me levava muito novo para dentro dos encontros da academia. Isso era muito legal. Isso era muito legal. Tinha a Rita, tinha o Pascoal, tinha o Nicomedes. E essas pessoas, além de estarem lá na academia e estarem no encontro de poetas, estavam na minha casa também, junto com o tio Jair. Parte da sua vida. Isso foi muito bom. E depois, além da possibilidade de levar trova, poesia para os encontros de poetas, junto com o Haroldo Castro, lembro, que teve aqui também da UBC, que era União Brasileira do UBT, de Magé, né? Entre outras várias figuras.
a Rita sempre prezou muito a questão da música nos eventos. Então, eu acho que desde que... Eu não consigo nem imaginar uma data, mas há muito tempo que a gente vem trabalhando nos eventos no Encontro de Poeta a questão musical. E é uma honra muito grande pra gente, que é do ramo da música, né? Poder tocar nesse evento, porque eu encaro a música também como uma forma de poesia e a gente acaba fazendo essa junção gostosa nesse evento que é realmente muito atrativo. Conhecer a Rita, para mim, foi uma honra muito grande. E foi uma honra ainda maior porque nós fomos apresentadas pelo Pascoal Guida, no momento em que eu era aquela criança que o espaço abria espaço para crianças. Eu era uma daquelas. Eu devia ter, sei lá, uns 12 anos e a minha poesia chegou em cima da hora porque o Pascoal não conseguia me achar na cidade e ele já queria me apresentar para o mundo. E a Rita abraçou isso, abraçou essa vontade do Pascoal, me conheceu e num segundo momento, já adulta, retornei para a vida das artes e a Rita me convidou para fazer uma das coisas que ela faz brilhantemente, que é unir no evento diversas vertentes culturais. Isso é de uma sensibilidade tamanha, porque envolve todos os sentidos da pessoa presente, tanto do ouvinte quanto de quem está se apresentando, está falando da vida com as suas palavras, que é poesia isso, né? Falar da vida através de palavras. E eu canto a vida através de palavras, eu sou poeta, sou compositora, sou das artes e devo muito disso à Rita. A Rita, essa gente de fazer que faz e faz mesmo. Eu também sou fruto, né, sou um dos jovens que a Rita descobriu no Encontro de Poetas. E a Rita é uma grande descobridora de talentos, descobridora e divulgadora de talentos que às vezes estão escondidos por aí e a gente não sabe. Como foi meu caso com a literatura, né, com a poesia. Eu sempre gostei de escrever, desde pequeno. Sou ligado à arte, a minha vida é dedicada à arte, né? Eu vivo de arte desde muito novo, né? É a minha profissão, é a minha religião, é o que me faz bem, né? E é a ferramenta que eu utilizo para fazer bem para as pessoas. E quando ela me convidou para assumir uma cadeira na academia, eu fiquei muito feliz, fiquei assim um pouco de medo, né? Um pouco de receio, porque eram pessoas que eu já admirava desde pequeno, né? São, entre aspas, os dinossauros da academia, e eu, de repente, me peguei ali no meio, né? E por isso eu me assustei, mas aceitei e agradeço muito por isso, né? É um movimento muito importante para o município, para a cultura do município. E como a Rita sempre diz, né, eu sou filho emprestado dela, né? E ela é a nossa mãe, né? A Rita, eu tenho todos os agradecimentos. Rita descobriu a poeta que existia em mim. Eu sempre gostei muito de estudar. Com 4 anos, a minha tia me deu um livro de histórias. Eu não sabia ler, mas eu li as figuras. Era Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. De tanto que eu gostava, eu queria escrever meu nome. E os livros da escola, todos me atraíam muito. Eu não sabia escolher a disciplina que eu gostava mais. Eu gostava de todas. Mas eu sempre tive um hábito de incluir nas minhas redações escolares e da faculdade trechos de música da MPB. E com isso as pessoas foram achando que eu tinha esse lado poeta. Sempre eu escrevia um pedacinho de uma música dentro de alguma coisa e gostava muito de música popular brasileira também. Sempre trabalhei com isso. E eu escrevia comumente as cartas do namorado de Malu.
a redação minha da escola, mais umas 6 ou 7 escondida para os outros colegas, escrevia para pessoas que queriam fazer um agradecimento na igreja porque receberam uma graça. Sempre que as pessoas queriam escrever uma coisa, me pediam para escrever, mas eu não via esse poeta, eu não via. E na função de orientadora educacional, a orientadora educacional, ela é aquele tipo de pessoa que tem uma música que define, né? Um trecho da música. Porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. E a orientadora educacional não admite que ninguém discrimine um aluno. A orientadora educacional, ela não acredita em defeitos, ela acredita em características e histórias de vida. E a pedagogia foi me envolvendo, e a orientação educacional, eu fazia eventos direto ali no Quintino, sempre eram eventos culturais. Mas eu não via a minha poeta nem a minha desenhista, mas eu caçava esses talentos na escola, vivia fazendo movimentos. Uma das tarefas, tinha um caderno que eu tenho todo ano, tinha uma agenda, tudo que eu fazia diariamente era registrado. Então, eu registrava tudo que eu fiz naquele dia para fazer estudo comparativo, quantos alunos eu atendi, e tinha uma coisa que era clichê na orientação educacional, observação dos alunos no recreio. Toda orientadora fazia isso, ia para o recreio para ver os alunos que ela não dava aula, para ver o comportamento, para ver aquilo tudo. Então eu fui, a minha vida inteira foi com música e com poesia, com música e poesia, até que um dia Rita chegou, eu escrevia no Cachoeiro Jornal também uma coluna Gente, que eu entrevistava pessoas idosas para me contar suas histórias de vida, e aquilo foi um dos trabalhos que eu mais amei fazer na vida. E eu fazia com muito prazer e sempre botava ali o meu lirismo, um pedacinho de música, ou eu via uma poesia, e eu não via ainda a minha poeta. Eu via a escritora ali de coluna de jornal. Aí eu estava trabalhando na Secretaria de Educação, na época do governo Mário Jorge. E Rita chegou na minha sala e me apertou, falou: você não me deu a poesia, você está curtindo, você está achando que o meu evento não é digno, isso aqui, eu quero uma poesia. Mas Rita, aí eu fiz na hora. A poesia se chama Sugestão. Acho que eu fiz 4 ou 5 estrofes, entreguei aquele rascunho para ela, porque o outro já tinha entregado um rascunho, que antes de casar, quando o Dalton trabalhava sábado e domingo, ele me prendia na padaria para não ir para a rua, eu ficava no balcão da padaria, conversando com os clientes até ele sair do trabalho. Eu pegava pedaço de papel de cigarro, escrevia alguma coisa. Aquela poesia do vídeo, que é o Breve Histórico de Cachoeiras, foi feita lá, em Solteiro. Então, ela foi me espremendo e pegando aqueles pedaços de papel de pau, pedaço de cigarro, e foi colocando. Então, ela me disciplinou e me fez descobrir a minha poeta. Porque a partir dali, nunca mais, depois daquele dia que ela me espremeu lá na Secretaria de Educação, pelo menos uma poesia por ano, eu me disciplinei e eu fazia assim para o evento dela. Então, isso eu tenho uma gratidão enorme. Ela descobriu a minha poeta, ela colocou a minha poeta para fora. Entendeu? Eu sabia que eu tinha facilidade para escrever, mas eu não sabia que eu era poeta, não. Então, eu agradeço muito isso. A todos os eventos eu procurei ir. Uns 2 que eu não fui é quando as crianças estavam com febre, ou acontecia alguma coisa assim, né? Então, eu agradeço demais mesmo, demais, porque ela me disciplinou outras pessoas, e ao mesmo tempo é uma disciplina prazerosa, porque não me disciplinou para marchar, nem para fazer continência, ela me disciplinou para viver, para sorrir, para amar, para questionar, em cada rosto, em cada árvore, em cada coisa até que o ser humano fez, a gente vê a poesia. Por isso que tem uma diferença na definição de poema e poesia. Poesia tem mais regra de métrica e mais alguma coisa assim. E o poema não. O poema pode ser isso que está acontecendo aqui agora. Aqui está acontecendo um poema, porque eu estou emocionada, estou falando de uma coisa que eu gosto e estou com o sentimento dos mais nobres que nós temos, é o da gratidão. A Rita realmente, eu devo isso. A Rita despertou, apresentou para mim
e para o público cachoeirense a poeta Margaretinha Cardoso. Espero que a gente tenha mais espaço para as palavras, para a literatura, para a história, que a gente possa... O Paulo, por exemplo, é o cara da história, a gente precisa ter espaço para poder mostrar as coisas que acontecem, que a gente está vivendo um momento muito complicado em termos de democracia, em termos de direito de palavra, em termos de poder nos expressar como figuras pensantes e pessoas ligadas à cultura, ao jornalismo, à escola. E está muito complicado nesse momento, e eu acho que a fuga para a gente sair desse obscurantismo que nós estamos passa muito pela questão da arte, da poesia, da literatura, de tudo isso que a academia faz, que o Encontro de Poetas faz e que a Rita Paz faz. Viver bem. Viver bem para mim é viver com muito amor, muita dedicação, amigos, fazer o que você gosta, plantar, regar as plantas, a horta, colher, dividir com os vizinhos. Tudo isso para mim é muito importante. E eu tenho feito isso aqui em Macacu. Porque eu sou do Rio, vim do Rio, há 2 anos da pandemia eu estou aqui. Mas esse momento da pandemia, para mim, foi assim, sossega, Lucinha, vive a vida. E estou eu vivendo aqui, e curto muito, 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 muito mesmo. O verde, a água doce, os orixás, a minha fé, meus amigos, minha música, minha seresta, entendeu? Amo tudo isso que eu faço. A música aqui despertou mais ainda dentro de você, né? Muito, porque antes no Rio não tinha tempo. Eu tive um coral, mas era tudo assim muito corrido. E aqui não, aqui eu tô com mais tempo, mais disponibilidade. Eu acho que eu me assentei e aí a coisa flui. Luz do sol. Que a folha traga e traduz. E ver de novo tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, assim, depois de passar por esse período tão ruim da nossa vida. Tanta gente que se foi, tantos amigos, tantas perdas. Mas eu acho que cada dia que o sol aparece, vem dentro da gente assim uma vitalidade, uma esperança de viver melhor. Então a luz do sol para mim é a música que me inspira mesmo. Cinza. Bom, gente, esse registro audiovisual, antes de tudo, curta, documentário, enfim, chamem como quiser, vem muito ao encontro do que a gente entende como força de vontade. A vontade é um movimento gratuito, verdadeiro. A vontade vem de um lugar extremamente visceral, existencial, e a Rita traz isso para a área da literatura, para a área das artes, da palavra escrita, que acaba chamando também as manifestações de dança,
de música, que são outras formas também de representar o lado artístico do ser humano. E só por meio desse lado artístico, só por meio dessa vibração diferente que a gente consegue ampliar nosso lugar no mundo, nosso lugar afetivo no mundo, nosso lugar de decidir pisar no chão firme todos os dias, levantar da cama. Então, na verdade, eu estou registrando aqui hoje meu agradecimento também à Rita por confiar que nós pudéssemos, de algum modo, ser ponte de comunicação para essa história que ela conta há mais de 30 anos no município serrano de Cachoeiras de Macacu. Então é só o meu obrigado verdadeiro, gratuito, e dizer que a literatura precisa de pessoas assim, aguerridas num Brasil que desvaloriza tanto a palavra escrita, que desvaloriza tanto a língua portuguesa e os encontros de saúde. Então, muito obrigado. Colega, ficou bom demais, hein? Vento magistral. Tenho medo da ventania de Macacu. Sim, quando falo em medo, é medo. Cachoeiras de Macacu tem o sopro da Serra do Mar. Emana com surpresa a força dos ventos. Numa tarde de qualquer mês, é possível senti-la. Sabiás laranjeiras planam sobre os paralelepípedos empoeirados. Jasmineiros sorriem para o sol junto a Manacás. Bate um vento e eu sorrio encantado para a exuberância verde presente entre nós. Mas tenho medo da ventania de Macacu. Sim, quando falo em medo, é medo. Cachoeiras de Macacu tem o sopro da Serra do Mar. Tem vento que caminha chamando os raios, chove forte, chocando água no metalon. Água nas folhas verdes largas, chove forte, chocando o vento nos galhos secos, nos amiantos frágeis. Movem-se as nuvens gris, vencendo o anil celestial desta terra, onde o centro é cortado pelo rio, duas pontes e diversos arcos de maritacas, passeio de garças, capivaras e lontras. Pequenos prédios, não mais que 6 andares, sabiás laranjeiras planam sobre os paralelepípedos empoeirados. Jasmineiros sorriem para o sol junto a Manacás. Bate um vento e eu sorrio encantado para a exuberância verde presente entre nós.